minutos. Por favor, eu peço a todos que observem o tempo regulamentar. Poderei dar alguns acréscimos, mas isso será uma exceção. Alô? Boa tarde a todos, saúdo o convite da Comissão de Esporte. Estou aqui como professor de Direito, sou professor da UERJ, também sou professor da Universidade Veiga de Almeida. Então, aqui eu não estou aqui propriamente representando interesses específicos de nenhuma parte. Também não tinha um pré-julgamento em relação ao assunto. Eu levantei informação a respeito e, enfim, vou apresentar algumas ideias sobre o tema. A minha fala, ela se divide em 3 ou 4 partes. Primeiro, eu vou apresentar algumas ideias, algumas premissas gerais que me parecem que devam pautar esse debate. Depois eu vou falar sobre algumas questões jurídicas gerais e questões jurídicas mais específicas, e então eu vou apresentar as minhas conclusões. Então, a primeira parte, algumas premissas que devem, na minha opinião, pautar esse debate. Primeiro, eu acho que se deve buscar evitar visões fundamentalistas de lado a lado. Sejam visões que tenham uma visão de uma excessiva priorização, a ideia de livre iniciativa, e também um fundamentalismo que me parece o simétrico desse fundamentalismo de livre iniciativa, que é um fundamentalismo que põe excessivo peso em relação ao direito à saúde. Me parece que a nossa Constituição é uma Constituição compromissória, e nós devemos sempre buscar posições conciliatórias ou então visões intermediárias. Segundo ponto, e esse é um projeto de lei que tem um toque ou um conteúdo paternalista, a gente deve buscar equacionar tanto o paternalismo quanto o antipaternalismo. Me parece que a Constituição brasileira é uma Constituição paternalista. Diria que, tradicionalmente, o direito e a prática jurídica brasileiras, elas são tradicionalmente paternalistas, mas, por outro lado, vem crescendo uma sensibilidade antipaternalista na sociedade, que vem sendo espelhada em leis, enfim, em movimentos, que deve ser reconhecida e respeitada. Então, nós temos uma prática e uma Constituição paternalistas, mas há um crescente movimento antipaternalista que deve ser reconhecido e respeitado. Isso é uma premissa geral para o debate. Terceiro ponto, que me parece também uma premissa também geral para o assunto. Nós devemos, digamos, problematizar a confiabilidade das premissas empíricas, que certamente serão apresentadas ao longo da tarde de hoje. Me parece que o elemento empírico, que o dado, é fundamental, é essencial numa regulação, seja num projeto de lei, seja num ato administrativo, num ato regulador. Acho, inclusive, que uma lei ou um ato normativo que não tenha um fundamento empírico consistente pode até ser inconstitucional por violar a ideia de racionalidade da legislação. Por outro lado, me parece que a ideia de confiabilidade das premissas empíricas é um elemento importante, porque há que se aceitar ou receber informações enviesadas de lado a lado com certo cuidado. Me parece que pesquisas que são patrocinadas por empresas, assim como pesquisas que são realizadas por chamados pesquisadores militantes, podem pecar, não necessariamente pecam, mas podem pecar por vieses de confirmação e vieses de seleção dos argumentos. Ou seja você quer agradar o seu contratante, portanto, você vai torcer os dados ou buscar os dados que confirmam aquilo que você já tem em mente, seja porque você vai selecionar apenas as pesquisas que estão de acordo com a sua ideia. Então, se você tem 99 pesquisas que mostram que existe um risco ou não existe um risco, você vai selecionar aquela uma pesquisa que justamente confirma a tese que você quer suportar. Então, assim, acho que é importantíssimo ter uma base empírica para qualquer regulação, mas acho que nós temos que tomar com cuidado pesquisas patrocinadas ou pesquisas conduzidas por pesquisadores muito, digamos, aferrados a teses. É claro que, assim, não existe uma pretensão de neutralidade científica absoluta, mas acho que a gente deve buscar métodos e controles, enfim, em relação a isso. Quarto ponto, como premissa geral. Acho que é bastante razoável concluir que tanto a obesidade quanto a diabetes e a cárie, que são os principais malefícios que são associados ao consumo de bebidas com açúcar, são
condições multicausais. Não existe uma causa única para a obesidade, para a diabetes, para a cárie. Você tem um estilo de vida mais sedentário, você, enfim, tem uma questão genética muito forte e, eventualmente, que também tem a questão da alimentação, dos seus hábitos de alimentação. Então, é um elemento, são doenças, enfim, ou condições multicausais. Quinto e último ponto, como premissa geral, ainda que se possa questionar aspectos de confiabilidade das premissas empíricas de lado a lado, parece que existe um razoável consenso científico, mínimo que seja, e como todo consenso científico é um consenso provisório, de que existe não uma causalidade, porque causalidade é muito difícil, mas pelo menos uma correlação consistente, uma correlação não espúria entre o consumo de bebidas com açúcar e a obesidade, o diabetes e a cárie. Veja que correlação não é causalidade, mas existe uma consistência nesses quadros. Enfim, obesidade, diabetes e cárie são multicausais, mas existe uma correlação consistente entre o consumo de bebidas com açúcar e obesidade, cárie e diabetes. Então, essas são as premissas gerais que eu gostaria de apresentar para vocês como uma parte geral da minha fala. Evitar fundamentalismos de lado a lado, buscar equacionar visões paternalistas e antipaternalistas, problematizar a confiabilidade das premissas empíricas, reconhecer a multicausalidade dessas doenças, mas também reconhecer que existe uma consistência razoável entre o estado da obesidade, da diabetes e da cárie e o consumo desses produtos. Pois bem, agora eu vou tratar de 3 questões propriamente jurídicas antes de analisar a lei e dar a minha opinião conclusiva. 3 questões jurídicas muito rapidamente. Agora, então, uma área mais própria, eu sou professor de Direito, né, uma área mais próxima à minha seara de expertise. Primeira pergunta, primeira questão central que perpassa juridicamente todas as ações, todas as questões, os questionamentos junto ao Supremo. Primeira questão é a seguinte: a liberdade de expressão, ela inclui a propaganda comercial? Essa é uma pergunta preliminar em todo o debate jurídico sobre o assunto. Jurisprudência e doutrina brasileira e americana, nesse ponto a jurisprudência e a doutrina brasileira é um pouco tributária do entendimento americano, parecem concluir que sim, propaganda é liberdade de expressão comercial, parece que existe uma maioria doutrinária que indica nesse sentido. Então, eu vou concluir aqui, ou eu vou supor que a propaganda comercial é uma espécie de manifestação da liberdade de expressão. Segundo ponto, segunda pergunta jurídica. Essa liberdade de expressão comercial, ela goza da mesma preferência axiológica que a liberdade de expressão não comercial? Em outras palavras, a gente sabe que liberdade de expressão é uma das liberdades preferenciais da Constituição brasileira. Ela tem uma condição de preponderância em relação a outras liberdades, a outros direitos. A pergunta é, será que quando essa liberdade de expressão é uma expressão comercial, é propaganda e publicidade, ela deve gozar dessa mesma status que a liberdade de expressão não comercial, ou seja, um discurso político, uma manifestação na imprensa, um artigo de opinião? Me parece que não. Que existe uma importância, já que é uma liberdade de expressão, mas que ainda que a liberdade de expressão tenha uma preponderância sobre outras liberdades, quando se trata de liberdade de expressão comercial, essa preponderância ela é um pouco reduzida. Então, se você tivesse que hierarquizar, você tem liberdades e uma posição de preferência para a liberdade de expressão que se debilita um pouco quando se trata de uma liberdade de expressão comercial. Não é dizer que não tem, mas é dizer que existe uma certa debilitação nessa posição de preferência. Terceiro e último ponto dessas questões jurídicas gerais, para a gente abrir e pautar o debate. Um argumento interessante, com a qual não concordo, e que aparece em algumas petições em ADINs, em ações comuns, é o seguinte: existe um artigo na Constituição da República, o artigo 220, parágrafo 4º, que fala o seguinte: a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso do parágrafo anterior, e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso: tabaco, álcool, medicamentos e terapias. Há uma tese
que diz que só nesses casos é que se poderia estabelecer limitações à propaganda. Só no caso digamos, de propaganda dessas substâncias que se poderia, por meio de lei, estabelecer limitações e incluir, digamos assim, advertências quanto ao risco do consumo dessas substâncias. Tecnicamente, o argumento é de que se trataria, no artigo 220, parágrafo 4º, de uma reserva legal qualificada, ou seja, só por meio de lei e uma lei que só tratasse desse tipo de substância, tabaco, álcool, medicamento e terapias. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que o Constituinte ele apenas destacou um certo conteúdo, mas eu acho que pode existir regulação legislativa ou até por meio de ato administrativo que trate de outras substâncias e de outros produtos que não apenas tabaco, álcool, medicamento e terapias. Desde que proporcional, desde que razoável, é possível, isso não é inconstitucional. Assim, por exemplo, me parece que a propaganda comercial de armas, por exemplo, poderia ter uma limitação por meio de lei, como de fato acho até que já existe. O Estatuto dos Armamentos estabelece algumas regras, o próprio CONAR tem regras específicas sobre isso, não é lei, mas enfim, autorregulação. Então, acho que o Constituinte, no 220, parágrafo 4º, ele estabeleceu um destaque de conteúdo, mas outras substâncias, outros produtos podem ser objeto de uma regulação específica. Professor, tem 1 minuto para concluir. Opa, então vamos bem rápido. Das questões jurídicas específicas. Será que eu posso mais 5 minutos, 4 minutos? Não? Bom, questões jurídicas específicas em relação ao projeto de lei, então vou muito rapidamente aqui. Me parece que o artigo 1º desse projeto de lei ele é super abrangente em relação ao seu propósito, porque ele trata não apenas de bebidas com açúcar, mas fala também em bebidas com gás. Acho que bebidas com gás, água gasosa, por exemplo, não está correlacionada aos males associados às bebidas açucaradas. Segundo ponto, o artigo 2º fala de outros edulcorantes, não apenas o açúcar, mas quaisquer outros edulcorantes. Acho que há aqui também um ponto problemático, na medida em que existem edulcorantes que não são açúcar e ciclamato, aspartame, e que não estão correlacionados aos malefícios que o açúcar poderia estar associado. Por exemplo, a estévia. A estévia, existe um consenso mínimo de que a estévia não está associada a esse tipo de malefício. Terceiro ponto, me parece que o artigo 3º, quando ele estabelece que fixa uma atribuição para o Ministério da Saúde estabelecer o conteúdo dos rótulos, me parece que nesse ponto se trata de um projeto de lei de iniciativa parlamentar, fixando a atribuição para órgão do poder da administração do Executivo. Me parece, então, que nesse ponto o projeto de lei é inconstitucional por violação ao artigo 61, parágrafo 1º. Ele fixa, por iniciativa parlamentar, uma atribuição de um órgão do Poder Executivo. Um ponto importante, talvez o ponto mais importante para essa comissão, a questão das modalidades esportivas, a proibição do patrocínio de modalidades esportivas. Isso me parece inconstitucional, pois me parece que uma visão extremada do direito à saúde. Acho que, à luz da liberdade de expressão comercial, esse é um ponto extremamente complicado, acho que é um ponto excessivo. O artigo 5º, finalmente, que é a questão das celebridades, da regulação da propaganda, me parece que tem um bom propósito, mas de alguma forma é redundante à luz da regulação que é trazida pelo CDC, à luz até mesmo da própria autorregulação feita pelo CONAR e, enfim, entidades do gênero. Conclusão, me parece que é uma medida paternalista, ela é admitida constitucionalmente na parte em que obriga a veiculação de informação. Então, me parece que não há inconstitucionalidade na veiculação de informação em relação aos rótulos dos recipientes, enfim, das embalagens. Ela pode ser rejeitada politicamente, ou pode ser aplaudida politicamente, mas ela não é, pelo menos por isso, inconstitucional. Me parece que há problemas específicos que podem levar a inconstitucionalidades muito específicas nos artigos 1º, 2º e 3º, água com gás, outro edulcorante se abrangente demais, enfim. Me parece que a proibição de patrocínio a esportes é problemática, talvez inconstitucional, e acho que, não jurídica, mas politicamente, existem outras alternativas que poderiam ser testadas. Não acho que, digamos, obrigar a rotulagem seja inconstitucional, ainda que acho que proibir o patrocínio é inconstitucional. Mas existiriam outras possibilidades que poderiam ser testadas e que certamente seriam menos invasivas à iniciativa privada. Então, por exemplo, a autorregulação, não a autorregulação pura, como muitas vezes a indústria quer, mas uma autorregulação regulada, a ideia de corregulação, a ideia de nova governança, enfim.
elas não constroem argumentos jurídicos propriamente, mas elas são alternativas políticas para a regulação desse assunto, que é extremamente complexo. Obrigado pela atenção dos senhores. Saúdo aí mais uma vez, agradeço o convite, saúdo a atenção dos senhores. Muito obrigado mais uma vez por essa participação nessa tarde aí. Enfim. Muito obrigado, professor. Professor José Vicente, o senhor vai ter... O argumento da liberdade de expressão é aplicável à propaganda quando há risco comprovado à saúde, especialmente para grupos vulneráveis? Me parece que sim. Eu acho que mais informação é sempre preferível a menos informação. Parece que se há um risco associado ao produto, há que se tornar claro esse risco, advertir em relação a esse risco, mas não simplesmente ignorar a existência do produto de seu consumo. A não ser que o produto seja de um risco, digamos, intolerável pela sociedade, e então ele se deve ser um produto ilícito, que não é o caso em relação a esses produtos com açúcar, né, os refrigerantes. Me parece que há uma insinceridade em você admitir o produto, mas, digamos, pretender proibir a publicidade, a propaganda. Agora, veja que eu não sou contrário à ideia de que se tenha uma informação qualificada. Eventualmente, em relação a grupos vulneráveis, pode-se fazer uma ação específica que atenda até a questão da compreensão em relação aos riscos associados ao consumo da substância, porque acho que não é só uma questão de um aviso em abstrato. As pessoas, às vezes, muitas não entendem o que é aquilo. Então, cores, a gente falou aqui dos modelos, né? Tem um caso que foi até um caso de um backlash em relação à informação, em relação a riscos associados ao consumo de substância, que é o caso da Proposition 65 da Califórnia, que eram etiquetas enormes que o governo da Califórnia obrigou aos produtos que tinham risco de câncer. Então, tinha hambúrguer, tinha um monte de coisa. Aí você colocava uma etiqueta enorme, cheia de informação, uma letra minúscula, e as pessoas simplesmente não processavam aquela informação, e era como se não tivesse etiqueta nenhuma. Então, assim, mais informação é sempre preferível em abstrato a menos informação, ainda quando o produto tem um risco inerente. Então, sim, a liberdade de expressão comercial se aplica mesmo nesses casos, ainda que conformada. E, como disse no início, a liberdade de expressão existencial, uma manifestação política, tem um nível de proteção constitucional que a propaganda não tem, ainda que também seja liberdade de expressão. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor José Vicente. Então, vamos também encaminhar uma pergunta para o nosso querido expositor Ednei.